Bom dia. Hoje a gente está aqui para falar especificamente sobre instituição familiar, tá? Então, vamos começar assim. Para começar, o que é família? Então, na nossa cabeça vem imediatamente aquela imagem de família da propaganda de margarina, né? Pai, mãe e dois filhos, né? E branco. Então, a gente tem que pensar que família não é só isso. Também pode ser assim, mas pode ter todo tipo de formação possível, tá? Então, uma família em que tem a avó, um tio e uma criança, uma família, um casal de homens é uma família, um casal de mulheres é uma família, todo tipo de união baseado em afeto ou necessidade econômica é considerado família. E isso é preciso que a gente coloque bem na cabeça de que essas formações possíveis de família, elas também são legítimas, elas também precisam ser consideradas família. Isso é muito importante porque há pouco tempo foi aprovado no Congresso o Estatuto da Família, em que, vejam vocês, foi aprovada a ideia de que família é somente pai, mãe e filho. Isso, em termos de realidade social, é uma aberração, né? Então, basta você perguntar para qualquer amigo, né, que você vai ver que em diversas casas, as casas são formadas aí por formações muito distintas desta apenas tradicional. Bem, puxando um pouquinho um autor aqui que a gente falou, né, o Durkheim, Weber e Marx, vamos falar um pouquinho do Durkheim agora, bem rapidamente, porque o Durkheim, ele falou um pouco mais sobre as instituições sociais como um todo, e a gente pode dizer que a família, para Durkheim, é uma instituição muito importante. Por quê? Porque é nela que em que há a construção de um certo controle social sobre os indivíduos. Lembram lá, né, que a sociedade controla os indivíduos? Então, as instituições sociais, elas controlam o indivíduo, pensando que a família é a primeira instituição social que o indivíduo entra em contato. Então, é na família em que acontece esse primeiro impulso para manter a sociedade coesa, manter a sociedade junta, né? Que se estabelece as primeiras regras sociais, onde há a socialização primária. Então, o que seria a socialização? Lembra? É aquele comportamento que o restante da sociedade espera que você tenha, né? O compartilhamento da mesma cultura, dos mesmos hábitos. A gente não nasce ser humano, a gente se humaniza através da socialização. Então, se vocês forem pesquisar sobre as crianças selvagens, por exemplo, a Mala e Kamala, da Índia, em que ficaram alguns anos na floresta e tal, elas conviveram com lobos e elas não eram capazes de sorrir, por exemplo, né? Eles não eram capazes de emitir sentimentos, por quê? Porque isso tudo é fruto da socialização. Então, realmente, a socialização humaniza o ser humano. Então, a gente nasce, claro, ser humano, mas a capacidade de ter atitudes e sentimentos esperados pelos outros iguais a nós, isso é feito através da socialização, primeiramente através da família. Bem, além disso, na família também é desenvolvido diversos papéis sociais. É na família que a gente aprende, através do espelhamento, por exemplo, a como é ser mãe, né? A gente vê a mãe da gente sendo mãe, a gente aprende a ser mãe. Como é ser pai? Como é ser mulher?
como é ser homem, como é ser irmão, irmã, como é ser dona de casa, né? Como é ser trabalhador. Então a gente aprende através do espelhamento como são esses papéis sociais que cada um de nós vai ter que assumir um dia, né? E isso há uma tendência a uma reprodução social. A gente não pensa muito na própria socialização. A gente vê e normalmente a gente repete. Claro, isso não é 100%, sociologia, a sociedade não é matemática, né? Mas isso tende a se repetir. Então, tem um vídeo bem legalzinho que retrata bem isso, que chama Vida Maria. Tá lá no YouTube, vocês podem assistir e retrata bem essa ideia da reprodução social. Para vocês notarem o impacto dessa reprodução social, as estatísticas mostram que filhas de mulheres que sofrem ou que sofreram violência doméstica, né, que sofreram violência dos seus maridos, as filhas dessa mulher costumam se casar com homens também violentos. Não é que elas, né, vão lá conscientemente procurar um homem violento para se casar, mas como ela sempre viu aquela realidade, ela tende a reproduzir, se ela não parar para pensar. Então, a ideia da gente pensar na instituição social, pensar na instituição familiar, é ter consciência de como está sendo a nossa própria socialização, se é aquilo mesmo que a gente quer, se tá certo, se não tá, e fazer igual ou fazer diferente quando chegar a nossa vez. Bem, tradicionalmente no Brasil, vindo lá de Portugal, a família brasileira é uma família patriarcal. O que significa isso? Que predominantemente quem manda é o pai, né? A família patriarcal. Então, esse patriarcalismo ele está presente desde a época da colônia e até os dias de hoje, se a gente for ver, né? Por mais mudanças que tem tido na instituição familiar desde aquela época até agora, a gente vê, por exemplo, homens e mulheres trabalhando, né? O marido e a esposa trabalhando e, por exemplo, é colocado a ideia de que a mulher ela tá trabalhando apenas para ajudar no sustento da casa. Por quê? Porque o sustento da casa ainda é da obrigação do homem, ele ainda é o provedor. Tanto é assim que se uma mulher resolver não trabalhar, né? Meu marido ganha bem, eu não vou trabalhar, vou ficar só cuidando da casa das crianças. Ela não será mal vista. Né? Agora, se for o inverso, se for, por exemplo, a mulher estiver ganhando bem e o marido resolver, não, eu vou ficar em casa, vou cuidar da casa e dos filhos, ele será muito mal visto, né? Então, isso denota um grande patriarcalismo ainda presente na nossa cultura através da socialização. Como isso foi mudando lentamente? Porque já foi pior. Bem, na segunda metade do século XX, houve um primeiro grande êxodo rural. As pessoas saíram, né, as famílias saíram do campo, vieram para as cidades e na cidade houve uma mudança de comportamento. Por exemplo, a redução drástica do número de filhos, né? Então lá, se vocês forem pesquisar, as bisavós, as avós tinham lá 11 filhos e depois isso foi caindo, né? Então, em 2000 teve a média por mulher era 2,2 filhos por mulher e em 2011 ou 2010 isso passou para 1,7. Então, isso significa que a sociedade brasileira está envelhecendo, né? Vai chegar um momento que teremos mais idosos do que crianças e teremos muita coisa a fazer diante desse quadro no país. Então, redução do número de filhos,
as mulheres passam a trabalhar, né? Passam a estudar. Quanto mais estudo a mulher tem, estatisticamente dizendo, mais tarde ela vai ter filhos e menos filhos ela vai ter também. Além disso, há uma grande mudança na maneira como a sociedade encara a infância e a adolescência. Então, na época dos meus pais, né, era muito comum mesmo, né, não era considerado crime, não era considerado nada imoral, ilegal, mal visto, nada, as crianças trabalharem, né, então as crianças trabalhavam muito cedo, né, o meu pai, por exemplo, entregava leite de madrugada, né, nas casas, assim, com carroça, né, às 4 horas da manhã, imagina, né? Então, as crianças, muito criança ainda, né? Então, então, o trabalho infantil era muito comum, e a violência, né? Claro que ainda existe a violência contra a criança, contra o adolescente, mas não era considerado algo que fosse um problema social, era um problema de cada um, de cada família. Então a criança era considerada propriedade da mãe e do pai. Então eles podiam fazer o que bem entendessem, a educação era por conta da família. Aí isso se transforma com a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente, que muita gente fala mal, mas que pouca gente leu, que diz que a partir daquele momento não só o pai e a mãe são responsáveis pelas crianças e pelos jovens, mas também toda a sociedade. Toda a sociedade e o Estado. Então, se uma criança, é claro, ela passa a ganhar todos os direitos que se achava importante das crianças, então não sofrer abuso, não trabalho infantil, não a violência, essa coisa toda. Mas também tem todos os deveres. Se vocês forem ver lá, o Estatuto da Criança e do Adolescente também tem muitos deveres para as crianças e para os jovens, respeito aos familiares, ajudar nos afazeres domésticos, então ir para a escola, todas essas questões. Então é um erro achar que só dá direito às crianças o Estatuto da Criança e do Adolescente. E então o fato de toda a sociedade passar a ser responsável por todas as crianças da sociedade faz com que, se cada um de nós vir um pai, né, ou uma mãe batendo no seu filho, numa criança na rua, é nosso dever impedir ou chamar a polícia para que aquilo deixe de acontecer. Antigamente, se você via um pai ou uma mãe batendo na criança, você até podia lamentar, mas o problema era daquela família. Então, vejam, as coisas mudam um pouco aí. Há transformações importantes na família, além do número de filhos que cai, as uniões homoafetivas. Então, através do Superior Tribunal Federal, passa a ser possível o casamento civil entre homossexuais, e há aí uma luta para que a possibilidade da adoção por esses casais seja cada vez mais facilitado. Então, também há essa transformação familiar. E, além disso, as chamadas famílias recompostas, que são aquelas que é um objeto de pesquisa da sociologia muito interessante, que são aquelas famílias que são assim: o pai e a mãe, né, tem lá um casal, casou, né, e aí teve um filho. Aí eles se separaram, esse casou com esse aqui, tiveram outro filho. Aí esse aqui casou com o outro, teve outro filho, né? Então tem lá uma família recomposta, de tal maneira que a criança tem alguns meio-irmãos e todos aqueles adultos, né? O pai, a mãe, a madrasta, o padrasto e, né, todos os adultos que estão ali convivendo de certa maneira são espelhos para a socialização dela. Então há
uma alteração possível no padrão de socialização dessa criança, que é um fenômeno bem interessante para ser estudado pela sociologia. Olha, tinha muita coisa ainda a ser falada sobre instituição familiar, mas eu acho que esse é o básico, tá bom? Gostou? Põe lá.